Meus irmãos, o nosso socorro é em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Igreja. Amém. Amém. Que saudade de vocês. Muito bom estar de volta. E sem demora, irmãos, vamos abrir as Escrituras Sagradas de novo no livro dos Salmos. Nós damos continuidade à série de sermões expositivos no livro de Salmos. E desta feita, nesta manhã, nós damos continuidade à exposição dos Salmos de Cântico de Romagem. Nós abriremos as Escrituras do Salmo de número 125. Salmo de número 125. E nós também faremos uma leitura complementar no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18. Salmo de número 125 e leitura complementar no Novo Testamento, a nova aliança do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18. Dê então agora ouvidos com toda a reverência, com toda a atenção, com toda a sede de escutarmos o próprio Cristo falando conosco nessa manhã, agora, quando as Escrituras serão lidas. Essa é a inerrante e autoritativa palavra de Deus. Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quando os que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Leitura complementar em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 18. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18, diz assim na Sagrada Escritura: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quando os ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Voltemos ao Salmo de número 125 e vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e nós Te rogamos nesta manhã. Senhor, tira de nós os ouvidos moucos, livra-nos da dura cerviz. Ó Senhor, dá-nos um coração de carne, pronto a Te ouvir. Dá-nos um espírito pronto a se curvar diante do clamor da Tua voz. Dá-nos consciências, ó Deus, sensíveis a aplicar a Tua palavra em nossos corações. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, o Espírito do Teu Filho, poderosamente aplique a Tua palavra aos nossos corações essa manhã, e que nós saímos daqui encorajados para vivermos vidas cristãs jubilantes para a glória do Teu nome, à medida que nós lemos e ouvimos a Tua voz no Salmo 125. É o que nós Te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana os meus filhos fizeram um aninho.
E como era de se esperar, agora que eles estão envelhecendo, né, essa velhice precoce dessas crianças, eles estão começando a andar. E se você conhece os meus filhos, você sabe muito bem que existe uma diferença marcante entre Levi e Rebeca. Levi, ele é o cara da galera, ele é o social. Ele vai para todo mundo, se você faz assim para ele vai para você, ele é dócil, ele é um doce de bebê. Já a Rebeca é um tanto mais cautelosa, ela é meio seletiva, ela não vai para todo mundo, ela é bem arisca. E é interessante ver essas duas características desses dois bebês agora que eles começaram a andar. Agora que eles começaram a dar os seus primeiros passinhos, existe uma grande diferença, que esse tipo de temperamento está transparecendo nessa prática do andar de Levi e de Rebeca. Ora, enquanto Levi é estabanado, ele se levanta e vai de qualquer jeito, você tenta guiá-lo e ele simplesmente rejeita a sua mão, ele dá os seus primeiros passos e se estabana no chão. Mas ele se levanta de novo e continua insistentemente, sozinho, sem a ajuda de ninguém, tentando dar os seus passos. Mas sempre caindo no chão e se machucando. As pernas dele estão cheias de monchinhos. E a última que ele ganhou foi um galo aqui do lado do rosto. Ele bateu com a cabeça, bateu aqui com essa parte do rosto, na cerâmica lá de casa. Já a Rebeca não. A Rebeca é bem diferente. Rebeca, quando ela quer andar para algum lugar, ela procura você, ela procura algum adulto, ela vem engatinhando. E assim que ela encontra você, assim que ela alcança você, ela segura nas suas pernas, ela se levanta e ela faz assim. Ora, assim significa que ela quer que você se levante e pegue nas mãozinhas dela, para que você acabe com a sua coluna, curvado, e saia andando com ela pela casa. Rebeca reconhece que as habilidades dela de andar já não são tão boas, ainda não são tão boas assim. E ela precisa de um certo tipo de apoio de uma mão maior. Rebeca entende que ela precisa, para dar passos confiantes, para caminhar com confiança, ela entende que ela precisa da ajuda de um adulto. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos na nossa vida como o meu filho Levi. Nós vivemos a nossa vida confiando nas nossas próprias pernas, quando nós temos pernas cambaleantes. Nós vivemos a nossa vida confiando na nossa conta bancária, confiando na estabilidade do nosso emprego. Nós vivemos a nossa vida confiando naquilo que nós mesmos podemos fazer. E sabe o que acontece como consequência? Nós esborramos a nossa cara no chão. Decepções em cima de decepções, tristezas e mais tristezas, machucões e mais machucões. Passamos a nossa vida cheios de roncha, porque nós confiamos em nós mesmos. Mas nessa manhã, quando nós olhamos para o Salmo 125, o Salmo 125 nos ensina que nós precisamos viver e andar enquanto peregrinos nessa vida como uma Rebequinha. Para que nós possamos dar passos confiantes, nós precisamos andar em confiança absoluta em Javé, no Deus da nossa aliança. Nós precisamos abandonar a confiança em tudo aquilo que é material e precisamos abraçar a confiança naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos abandonar essa ideia de pernas fortes e entender que nós temos pernas fracas e que nós carecemos necessariamente e desesperadamente de levantar as nossas mãozinhas e caminharmos segurando nas mãos de Javé. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Salmo de número 125, o que nós aprendemos é que nós experimentamos o cuidado especial de Javé durante a nossa peregrinação. E que ao experimentarmos esse cuidado especial de Javé, nós somos levados a confiar nele absolutamente. É exatamente isso que esse Salmo nos ensina nessa manhã, de que nós, ao experimentarmos o cuidado especial de Javé, do Deus da aliança para conosco, nós somos levados a confiar nele absolutamente. Nós vamos considerar esse texto nessa manhã em 5 pontos. Nós vamos ver as 5 maneiras que esse salmo descreve que nós experimentamos o cuidado de Javé
em circunstâncias, em situações diferentes da nossa vida. E é exatamente através dessas experiências, é exatamente através desse conhecimento experimental, que nós precisamos caminhar em confiança absoluta no nosso Deus. Porque, meus irmãos, quando nós experimentamos esse cuidado especial de Javé, que esse salmo vai falar para nós de uma maneira muito clara, nós somos levados a confiar nele absolutamente. Quando nós olhamos logo para o versículo de número 1 desse salmo, nós percebemos que o salmo ele não é individualista, mas ele é corporativista. Veja o que é que diz o texto. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O texto não diz o que confia no Senhor. Como nós, certamente vocês já devem ter visto e ouvido aqui do reverendo Rodrigo, a ideia do cântico de romagem é que eram cânticos cantados por peregrinos durante a sua peregrinação das suas terras longínquas para cultuar a Deus em Jerusalém, no templo. Esses eram cânticos cantados durante essa viagem cheia de dificuldades, viagem cheia de perigos, viagem cheia de atropelos. Entretanto, eram esses cânticos que davam sustentação psicológica, espiritual para aqueles peregrinos ao atravessarem as estradas, ao atravessarem os desertos, a passarem pelas montanhas, a cruzarem todo aquele caminho de dificuldade até chegar lá em Jerusalém e poder cultuarem no templo. E logo no versículo 1 é exatamente com essa clareza, endereçando a esse grupo, que esse salmo se refere. O salmo se refere a um grupo de pessoas cuja confiança está no Deus da aliança. O salmo não é individualista, ele não diz aquele que confia no Senhor, como se você pudesse viver uma fé unitária, como se você pudesse viver separado da igreja. Não! O salmo está falando de maneira específica a respeito de um grupo específico, cuja característica é a confiança em Javé. A segunda característica que nós claramente já percebemos no versículo 1 é de que o Deus do qual esse salmo está falando é o Deus pactual, é o Deus que estabelece aquele relacionamento íntimo, especial, diferenciado com um grupo específico, não é com todo mundo. Como é que nós sabemos disso? O único nome utilizado durante esse salmo inteiro do Deus da aliança é o nome pactual dele. Nós vemos isso no versículo 1, e isso vai ser a característica dos 5 versos desse versículo. Não existe outro nome utilizado no Salmo 125 a não ser Javé ou Jeová, o Deus pactual. Então percebe logo no versículo 1, é estabelecido para nós a comunidade a qual esse salmo se refere. É a comunidade dos santos, a comunidade dos eleitos. Esse salmo diz respeito à igreja, de uma maneira corporativa. A igreja aqui é reunida, a primeira igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja composta por igrejas que professam claramente o nome de Cristo, igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus, igrejas que são genuinamente evangélicas, que genuinamente confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que têm genuinamente as Escrituras como regra única de fé e prática, e essas igrejas também espalhadas por todo mundo. Esse Salmo 125 diz respeito às igrejas brasileiras, às igrejas americanas, às igrejas chinesas, às igrejas africanas, às igrejas espalhadas por todo o mundo. Mas ao passo que esse salmo diz respeito a essa comunidade, os que confiam em Javé, de uma maneira muito específica, partindo do geral para o específico, ela também diz respeito a você. Ela diz respeito a você, crente individual, que faz parte dessa comunidade. A você que de fato já se curvou aos pés do Senhor Jesus. A você que de fato foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você que confia em Javé. Esse salmo é para você. Esse salmo diz respeito à promessa de Deus e a cuidado especial de Deus para com a igreja, ao mesmo tempo que faz parte, que diz também a respeito
ao cuidado especial que Deus tem para com os crentes individuais, membros dessa igreja. Mas é para essas pessoas somente. Depois então de identificar o grupo através do qual eles estão, o Salmo está dando referência, existe ainda uma outra característica que precisa chamar a nossa atenção. O que é confiar em Javé? Percebe, hoje em dia, a ideia de fé, ela tem sido totalmente diluída. Existem grupos, você encontra pessoas do grupo, daqueles que têm fé, por exemplo, na fé. Quando você está em algum tipo de dificuldade, algum tipo de complicação, certamente você já escutou a expressão: tenha fé. Tenha fé que tudo vai passar. Tenha fé que tudo vai ficar bom. Ok. Mas fé em quem? Fé em quem? Então, para um grupo de pessoas, ter fé é um ato que em si lhe garante algum tipo de tranquilidade. É a fé na fé. Em outras palavras, é fé em nada. É uma fé ativista. Não é essa fé que o Salmo 125 diz respeito. Não é esse tipo de fé que é descrito daqueles de quem o Salmo 125 fala, pelo contrário. O objeto da confiança desses que são aqui descritos é o Deus da aliança. Eles confiam em Javé, eles têm fé em Javé. Não é uma fé vazia, não é uma fé de fé, é uma fé cujo objeto é claro, é distinto e é objetivo. Os nossos pais traduziram para a gente isso de uma maneira muito simples na nossa confissão de fé. Na nossa confissão de fé, no capítulo 14, os nossos pais definem para a gente o que é fé. De uma maneira mais específica, eles dizem para a gente o que é fé salvífica. Ele diz assim: a graça da fé, essa confiança em Javé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, primeiro, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Segundo, ele age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Terceiro, é exatamente através dessa fé que eles aceitam e recebem a Cristo e firmam-se somente nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso é fé. É dessa fé que nós estamos falando. É essa fé que você tem. Isso descreve a confiança que você tem em fé. Então esse salmo é para você. Então esse salmo diz respeito a você. Você confia nas palavras desse livro. Você treme diante das leis dessa escritura. Você abraça as promessas que essa escritura contém para essa vida e a vida por vir. Você confessa e abraça aquilo que essa escritura fala a respeito de Jesus Cristo. Então é essa fé que caracteriza você como um membro dessa comunidade do pacto. Os que confiam em Javé, os que confiam no Senhor. Então, depois de definir um grupo através do qual, ou o grupo do qual o Salmo se refere, ele agora começa a dizer várias características desse grupo, que na verdade revelam cuidados especiais de Javé para com cada um deles e para com esse grupo em geral. Veja lá, na sequência no versículo 1, a comparação é com o Monte Sião. E por que o salmista decide fazer essa primeira comparação? Porque ao olhar para Sião, veja o que é que conclui o salmista. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, firme para sempre.
Se você conhece um pouquinho de geografia palestina, você vai saber que o Monte Sião não é lá essas grandes coisas. Comparado aos outros montes ao redor de Sião, o Monte Sião, no qual foi estabelecida Jerusalém, no qual estava construído o templo, era um dos menores. Sim, de fato, em relação ao nível do mar, o Monte Sião tinha uma certa elevação. Mas ao comparar aos montes ao redor, Sião era insignificante. Por que o salmista então decide escolher esse monte? Para vocês terem uma ideia, o Monte das Oliveiras chega a ser mais alto do que o Monte Sião. Mas por que será que o salmista escolheu exatamente esse monte para falar a respeito daqueles que confiam no Senhor? Porque é exatamente o Monte Sião que é considerado a casa de Deus. É exatamente por isso que nós lemos Hebreus 12, lembra? Nós não chegamos lá no Monte Sinai, onde havia trevas, onde havia o clangor da trombeta, onde as visões aterradoras disse a Moisés: pare. O escritor aos Hebreus diz: vocês chegaram ao Monte Sião. E o que é chegar ao Monte Sião? É chegar-se a Cristo, é conhecer ao Deus da aliança, é adentrar as portas da Jerusalém, não a Jerusalém física, mas a Jerusalém espiritual, a Jerusalém que desce dos céus, como nós lemos no texto de Apocalipse nessa manhã. Esse é Sião. E nós claramente percebemos que não é a estrutura física, o monturo físico que o salmista tem em mente, porque o que está na mente do salmista é a eternidade. Veja no finalzinho do versículo 1. Sião está estabelecido para sempre. Essa mesma ideia de eternalidade vai se repetir no versículo 2. O salmista tem em sua mente imagens eternas, pensamentos de coisas eternas, não de coisas passageiras, de coisas efêmeras, de coisas materiais. Por trás da mente, ou no espírito do salmista, nós temos muito mais do que simplesmente um monte físico. Nós temos a casa de Deus, o seio de Abraão, local onde há comunhão e união entre a comunidade da aliança e o Deus da aliança. E qual é a característica desse monte? Veja aí mais uma vez o texto. Ele não se abala. Ele não se abala. E literalmente o que o texto quer dizer é de que não existe nenhum tipo de trepidação nesse monte. Todas as vezes que você abrir a janela da sua casa e você olhar para aquela direção onde o monte está, lá ele estará. E a primeira, meus irmãos, o primeiro grande cuidado especial de Javé que nós experimentamos enquanto nessa relação íntima com Deus da aliança é exatamente a estabilidade. Essa é o primeiro cuidado especial de Deus que nós experimentamos na aliança. É a estabilidade. Aqueles que têm a sua fé em Javé, eles jamais se abalam. Pode vir o terremoto que vier, pode vir as dificuldades que vierem, as mais avassaladoras tentações, eles não se abalam, porque a sua confiança está depositada no Deus da aliança. Isso descreve a sua confiança, crente, nessa manhã? É essa a sua experiência cristã? Na sua caminhada com Cristo, na sua peregrinação, é assim que você tem experimentado Javé? Deveria ser. Porque veja bem, agora nós, membros da nova aliança, nós temos acesso a todas as sortes de inabaláveis e de imovíveis bênçãos estabelecidas no nosso Senhor Jesus Cristo. As conquistas do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, elas são intransformáveis. Muita coisa na sua vida pode passar. O seu emprego, a sua saúde, a sua aparência. Mas as bênçãos daqueles que estão aos pés da cruz, que fazem parte da comunidade da aliança, a vida e as bênçãos daqueles que estão com a sua confiança em Javé, elas não se abalam.
elas permanecem para sempre. Percebe? Não é à toa que existe tanta gente ganhando dinheiro com antidepressivo nesses dias de hoje. Porque nós vivemos uma era cuja a confiança é depositada em várias coisas, exceto em Javé. A confiança das pessoas é depositada, por exemplo, no concurso público, no desejo de ter a estabilidade, a imobilidade de um cargo público. Só que um cargo público não lhe dá a confiança que você precisa. Ela não lhe dá a segurança que a sua alma desesperadamente necessita. Essa segurança ela só é alcançada aos pés de Cristo. Ela só é alcançada na cruz do Calvário. Ela só é alcançada naquele cujo sangue remidor e lavador faz com que nós nos acheguemos de novo ao Pai. Ela só é alcançada por aqueles que de fato receberam o selo do Espírito Santo de Deus, que agora são templo do Espírito, que agora experimentam essa comunhão íntima e pessoal com o Deus da aliança. Os que confiam em Javé, esses são inabaláveis. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: seja na fartura ou na necessidade, inabalavelmente eu louvo ao Senhor. Será que você pode dizer isso nessa manhã? Se você tem enfrentado depressões e tristezas, talvez nessa manhã a palavra de Deus chame a sua atenção. Aonde é que você tem depositado a sua confiança? Você que se diz crente, você que se diz membro dessa igreja, você que se diz membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, você que faz parte da comunidade do pacto, que recebeu o símbolo da aliança, o batismo, se a sua confiança está em qualquer coisa que não seja em Javé, não espere experimentar essa firmeza. Porque essa estabilidade, ela não vem de passar um vestibular lá da UFPI, ela não vem porque você finalmente conseguiu o casamento dos seus sonhos, ela não vem porque você finalmente conseguiu a sua casa própria. Mas os que confiam em Javé são como os montes de Sião. Eles experimentam estabilidade. Eles permanecem para sempre. Na sequência, nós vemos no versículo 2 o segundo cuidado especial de Javé que nós experimentamos, que precisa nos levar a confiar absolutamente nele. E esse segundo cuidado especial é a proteção de Javé. Veja aí o que diz o versículo 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Mais uma vez, se você conhece um pouco da geografia palestina, você há de entender que o Monte Sião, sendo esse um monte não tão significante quanto os outros, um monte um tanto baixo em relação aos outros que estão ao seu redor, ele é circundado, ele é rodeado por todos os lados por montes maiores, o que de fato trazia tremenda vantagem bélica para a cidade de Jerusalém, que se localizava no cimo, no monte chamado Sião. Como assim? Ora, os ventos e as chuvas, todos os problemas atmosféricos que poderiam chegar no Monte Sião, ao bater naquele anteparo natural, que são os montes mais altos, eles seriam atenuados. Os montes mais altos que circundam Sião os protegem de condições problemáticas em termos atmosféricos. E também protegia Sião contra invasores. Aqueles montes mais altos serviam de posições estratégicas para os guerreiros israelitas e serviam de dificuldade natural para invadir Jerusalém daqueles que vinham das regiões vizinhas. Os montes que circuncidavam Israel, Jerusalém, os protegiam. E é exatamente utilizando essa vantagem geográfica agora que o salmista diz: é exatamente assim que Deus se comporta com o seu povo. E mais uma vez a ideia da comunidade da aliança aqui nos vem à atenção. Veja, essa experiência
exigência desse cuidado especial não é para todo mundo, mas é para o povo de Javé. É para a sua propriedade particular. Obviamente que aqui o salmista tem em mente Êxodo 19 e Êxodo 20. Se vocês me obedecerem, se vocês forem de fato o meu povo da aliança, então vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, diz o Senhor. E é isso, tendo isso em mente, o salmista lembra a mim, a você e a comunidade dos israelitas do passado, de que é exatamente para com o seu povo da aliança, a semelhança daqueles montes que Javé os protege de todos os lados. Ao longo desse rápido 1 ano com os meus filhos, uma das coisas que eu mais tenho aprendido é o valor de um abraço para um bebê. Às vezes, certamente você que tem filhos, você deve se lembrar, e você que tem filho bebezinho, já deve estar experimentando isso. Quando às vezes ele acorda do nada, chorando, desesperado. Parece que ele foi abandonado, parece que ele está completamente desprotegido. E tudo que leva para acalmar essa criança é você colocá-la nos braços e abraçá-la e fazê-la se sentir protegida. É exatamente isso que o Salmo diz que Javé faz com o seu povo. Não existe ângulo da sua existência, não existe ângulo da sua vida que esteja desprotegido. Javé circunda o seu povo e o protege. Essa proteção não é temporária. Veja o que diz o finalzinho do versículo 2. Mais uma vez, a eternalidade está na mente do salmista. O Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você tem problema com medo? Eu conheço muitas pessoas que têm. Pessoas que não conseguem dormir por causa de medo. Pessoas que se levantam, tomam seu café e vão trabalhar e não conseguem se concentrar nas suas tarefas por causa do medo. Pessoas que voltam para casa e levantam as janelas do seu carro, ligam o seu ar-condicionado e dirigem com medo. Pessoas que dão passos e tomam decisões recheadas de medo. Medo é um inimigo presente e constante. Nessa manhã a palavra de Deus ele mostra como você se livra de medo. É quando você se lembra e experimenta que Javé circunda o seu povo, sem deixar nenhuma brecha, sem deixar nenhum ângulo em aberto, sem deixar nenhum tipo de passagem para que alguma coisa possa acontecer, algum entrevero possa passar. Javé circunda o seu povo e o protege. Nós experimentamos em Javé uma proteção especial. E a certeza dessa proteção, a convicção desse cuidado especial de Javé, precisa nos levar a confiar nele absolutamente. Precisa nos levar a dar adeus à depressão, precisa nos levar a dar adeus à tristeza, precisa nos levar a dar adeus ao medo. Nessa manhã a palavra de Deus lhe lembra que Javé traz a estabilidade para o seu povo e que Javé protege o seu povo. Talvez você sente aqui nessa manhã e você esteja muito preocupado com o estado da igreja, assim como eu estou. Me preocupo com o estado da igreja. Me preocupo com as ondas heréticas que vêm. Me preocupo com a falta de compromisso confessional de pastores e presbíteros e diáconos. E me preocupo com os caminhos, com os rumos da nossa denominação. Mas a igreja é o povo de Deus. E Javé protege o povo de Deus. A igreja do Senhor, por mais que ela seja assaltada, ela sempre é protegida. E nessa manhã, eu e você que temos grandes preocupações com o futuro da igreja, com a segurança da igreja, com a pureza da igreja, com a paz da igreja, nós podemos descansar nos braços de Javé, porque Ele, assim como os montes ao redor de Jerusalém, protege a sua igreja. Não é você que protege a igreja. Se fosse você, a igreja certamente ruiria. Javé protege a sua igreja. E nós não vemos isso na história da igreja.
Nós não vemos isso nas tentativas históricas de abafar o cristianismo, de destruir o povo de Deus. Nós não vemos isso desde o Éden, com a tentativa de Caim de matar Abel. Nós não vemos isso em Herodes, na tentativa de matar todos os bebês, com a esperança de que o bebê Jesus fosse assaltado, fosse atingido. E ao longo da história, Javé tem protegido a sua igreja. E assim continuará sendo, para sempre. Meus irmãos, quando nós entendemos o cuidado especial de Deus para com o seu povo, aí sim, nós começamos a viver vidas de confiança absoluta nele. É exatamente isso que eu e você precisamos fazer nessa manhã. Nós precisamos abandonar toda a incredulidade, nós precisamos abandonar todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia e qualquer depressão e confiar absolutamente em Javé, porque nós temos experimentado o seu cuidado especial. Quando nós movemos adiante no Salmo, agora no versículo 3, nós vemos que nós não experimentamos somente estabilidade, nós não experimentamos somente proteção, mas agora no versículo 3 nós experimentamos também preservação. Nós experimentamos estabilidade, nós experimentamos proteção, mas experimentamos também preservação. E agora no versículo 3, nós começamos a aprender um pouco do contexto histórico do qual esse salmo foi escrito. Veja lá, o texto diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ora, na linguagem poética hebraica, a ideia do cetro diz respeito a governo, a poder, a autoridade. Ímpios geralmente é uma palavra utilizada para falar de um governo contra Deus, anti-Deus. Em outras palavras, Israel está aqui provavelmente sob o domínio de algum reino pagão. Um reino cujo Deus não é o Deus Jeová, não é o Deus da aliança. Eles estão debaixo de um soberano, talvez de assírios, talvez de babilônicos. O certo, nós não sabemos individualizar que nação era essa. Entretanto, é incontestável, a partir do verso 3, de que esse era o problema experimentado pelo salmista. O salmista e o povo de Deus estava sendo governado, estava debaixo do cetro de ímpios, de homens que não tinham respeito nenhum pelas Escrituras, que não tinham amor nenhum a Deus, que não estavam debaixo da soberania de Deus. Mas mesmo diante dessa situação complicada, e claramente nós sabemos que estar debaixo do governo de ímpios é complicado. Veja Daniel, por exemplo. Todos nós conhecemos a história de Daniel, especialmente vocês crianças que passaram lá pelo departamento infantil. Vocês sabem que Nabucodonosor colocou um decreto que todos aqueles que estavam debaixo do seu cetro, debaixo do seu governo, precisavam se curvar a uma certa estátua diante de um certo momento do dia. O cetro dos ímpios tende a pressionar o justo, tende a oprimir o justo, tende a tentar deturpar o justo. Veja exatamente isso que fala o versículo, a parte B do versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Esse é o grande perigo de crentes quando estão debaixo do governo de ímpios, debaixo da influência de ímpios. O grande perigo é que a igreja se desvie, é de que a ética da igreja relaxe, é de que a vida espiritual da igreja arrefeça e morra. Quando a igreja está sob perigo, quando a igreja está sendo ameaçada pelo governo de ímpios, esse governo não permanecerá para sempre, diz a palavra de Deus. Isso precisa encher o seu coração de muita esperança nessa manhã. Porque governo de ímpios, meu irmão, é tudo que nós temos experimentado nesse país. Em todas as esferas de governo da nossa sociedade. Seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, nós estamos circundados de ímpios, de pessoas que odeiam a Deus, de pessoas que chacoteiam a sua palavra, que rejeitam o seu filho, que estabelecem leis iníquas, que querem fazer com que eu e você aceitemos o homossexualismo como uma prática normal,
que querem legalizar a prostituta como profissão, pessoas imorais que odeiam a ética cristã. O cetro dos ímpios está sobre essa nação, mas a igreja prevalecerá. O que o Salmo 125, no versículo 3, garante para mim e para você nessa manhã é de que o cetro da iniquidade não será para sempre. Deus há de destituir aqueles que estão no poder, cuja característica é a iniquidade. Aqueles que são anti-Javé, aqueles que são anti a ética do Deus da aliança, esses serão destituídos do seu cetro por causa do povo de Deus. Para que a igreja permaneça, para que os seus filhos sejam preservados, para que a nossa vida espiritual e a nossa fé prevaleça, a Escritura nos garante nessa manhã que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Por isso não tema. Não tema quando você lê as manchetes dos jornais. Não se entristeça. Ore. Use o versículo 3 para reforçar as suas orações. Lembre a Javé da promessa que ele faz à sua igreja nessa manhã. Que isso faça parte das nossas orações. Javé, lembra-te que o cetro dos ímpios, tu nos promete que ele não permanecerá sobre a nossa sorte. Mas, meus irmãos, a última coisa que pode caracterizar a nossa vida é o desespero, é o desânimo, é a falta de esperança. Porque nessa manhã Javé garante para mim e para você o seu cuidado especial, dizendo: eu preservo o meu povo. E quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, e para a obra da cruz do Calvário, Deus não já nos preservou dos nossos piores inimigos? Não foi exatamente naquela cruz do Calvário que Satanás teve a sua cabeça esmagada? Não foi exatamente com a ressurreição do Senhor Jesus e com a sua ascensão ao trono celestial, no qual ele reina soberano, intocável, com todo o poder e glória? Não é exatamente com isso que a morte, que o inferno, que os demônios, que todos os inimigos das nossas almas foram destituídos e derrubados e humilhados? Nós que somos membros da nova aliança, nós temos muito mais condições de termos confiança e alegria e regozijo, esperança nas palavras desse salmo, porque nossos olhos testemunharam coisas muito mais importantes e poderosas do que esse salmista ao escrever esse salmo. Porque, meus irmãos, quando nós experimentamos o cuidado especial de Deus, a estabilidade que Javé nos dá, a proteção que Javé nos proporciona, a preservação que é fruto do seu cuidado, tudo isso precisa nos levar a confiar absolutamente nele. Isso nos leva necessariamente agora aos versículos 4 e 5. Nos versículos 4 e 5, o salmista muda o seu tom. Antes o salmista estava utilizando um tom indicativo, um tom descritivo, no qual ele didaticamente afirmava coisas a respeito de Javé, como por exemplo a estabilidade do povo de Deus, a proteção do povo de Deus, a preservação do povo de Deus. Mas agora, no versículo 4, o salmista passa a fazer uma oração. Veja o que diz o texto: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista passa agora a orar. Depois de ele ter se lembrado dos 3 grandes cuidados especiais que Deus agora mostra ao seu povo, faz com que o seu povo experimente, fazendo com que ele confie absolutamente no Deus da aliança, o salmista agora exercita essa confiança através dessa oração. E nessa oração ele pede a Javé aquilo que Javé claramente dá. Ele pede ao Deus do pacto aquilo que ele claramente faz com o seu povo. O que nos lembra do quarto cuidado que nós experimentamos em Javé, e que é o cuidado da sustentação. É Javé quem nos sustenta, ele quem nos mantém. Ele faz o bem aos bons e aos retos de coração. Sabe, esse versículo poderia ser facilmente utilizado por aqueles que pregam salvação por obras. Em outras palavras,
Parece que esse versículo fala de uma barganha. Ora, se você fizer o bem, e se você for aquele que vive em retidão de coração, então Javé vai fazer o bem para você. Não é essa a aparência do versículo? Entretanto, essa expressão aos bons e aos retos de coração, ela não é uma massa de manobra, ela não fala de uma barganha, mas ela identifica a comunidade da aliança. Ela é a identidade daqueles que confiam em Javé. Não é porque alguém é bom e reto de coração que Javé o abençoa. Não é porque ele faz essas coisas, porque ninguém pode fazê-los. Se você acha que você é bom e reto de coração, nessa manhã, a Escritura lhe lembra que qualquer boa obra que você faça para Deus não passa de um trapo de imundícia. Nada do que você faz para Deus fora de Cristo é bom. Nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nada que você tem para oferecer a um Deus santo e absolutamente puro, através das suas mãos imundas e impuras, pode ser bom para Ele. Mas é exatamente porque Javé em Cristo olha para as suas obras como boas. É exatamente porque Javé em Cristo, pelas obras do Senhor Jesus, ele olha agora para a comunidade da aliança, ele olha agora para o seu povo e diz: eu vou fazer o bem para vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou manter vocês. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos o versículo 3 e o versículo 4, nós começamos a entender quão odiosa, quão detestável é para Deus a teologia da prosperidade. A ideia de que crentes não sofrem. A ideia de que se você está passando por dificuldades no seu casamento, dificuldades financeiras, dificuldades no seu trabalho, se você está passando por algum tipo de entrevero, a culpa é sua por falta de fé. Isso é detestável a Deus. Porque é exatamente por uma situação de adversidade que o salmista claramente demonstra estar passando no versículo 3. Acaso o salmista não tem fé? Por acaso o salmista está duvidando da providência de Javé? Certamente que não. É a confiança em Javé que caracteriza e que proporciona a ele a força, o vigor para fazer a oração do versículo 4. Isso deve lembrar para mim e para você que na nossa vida cristã adversidades virão. Nós experimentaremos o cetro da iniquidade muitas vezes sobre as nossas costas. Nós carregaremos as nossas cruzes. Não é porque nós fazemos parte da primeira igreja de Teresina que nada de mal nos acontecerá. Antes, pelo contrário, estejamos preparados, na certeza de que Deus faz o bem. Nós podemos mais uma vez confiar absolutamente em Javé, lembrando desse cuidado especial que Ele tem para o seu povo. Ele sustenta o seu povo. Ele faz o bem ao seu povo, mesmo quando isso, ao paladar do seu povo, parece ser amargo, percebe? Pense, por exemplo, em José. Depois de ter sido atacado pelos seus irmãos, depois de ter sido jogado naquele poço, ali José certamente orava, rogando a Deus que lhe fizesse o bem, rogando a Deus que naquele momento lhe socorresse, lhe tirasse daquele apuro. E não foi exatamente isso que Javé fez. Todos nós conhecemos a história. José saiu daquele poço, mas ele saiu daquele poço para ser um escravo. Talvez você deva estar pensando: poxa, pastor, mas que bem, hein? Bom, se você olhar de maneira microscópica, você realmente vai ter esse tipo de entendimento. Mas se você conhece toda a história de José, você sabe que a partir daquele momento que José sai daquele buraco, ele começa a trilhar um caminho que vai proporcionar a ele duas coisas. Primeiro, o tratamento da sua personalidade e do seu coração. E segundo, a preparação para a grande obra que ele há de fazer na preservação do povo de Deus. O mal que você pode experimentar, crente, você que genuinamente está aos pés do Senhor, o mal que você pode experimentar, lembre-se, é Deus fazendo-lhe o bem. Talvez você não entenda agora,
Talvez você não entenda pelos próximos 10 anos. Mas o versículo 4 do Salmo 125 nos lembra que Javé faz o bem ao seu povo. Se você está aos pés da cruz, você pode voltar para sua casa nessa manhã com essa certeza. Independente da circunstância que você esteja experimentando e vivendo na sua vida, o cuidado especial de Javé para com você deve fazer você confiar absolutamente nele. Javé faz o bem ao seu povo. Mas ao passo que Javé faz o bem ao seu povo, ele também administra a justiça para o seu povo. Ele vinga o seu povo. E essa é o quinto e último cuidado especial de Javé que nós experimentamos, que nos leva a confiar absolutamente nele. Nós vemos isso no versículo 5. Veja por só o que o texto fala. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E obviamente que o versículo 4 e o versículo 5 agora são um contraste, na verdade, porque enquanto o Deus da aliança faz o bem, aqueles que se mantêm fiéis à aliança, aqueles que são por ele sustentados e mantidos na aliança, aqui nós temos dois grupos no versículo 5 identificados. Primeiro, aqueles que se desviam para sendas tortuosas. Os desviados, os apóstatas, aqueles que experimentaram dos dons de Deus, aqueles que experimentaram dos privilégios da comunidade do pacto, mas agora estão longe, não querem saber do Senhor, aqueles que rejeitam aquilo que conheceram. O salmista diz que esses, os apóstolos, eles terão o seu destino amarrado com os dos malfeitores. Eles serão jogados na mesma senda tortuosa, no mesmo inferno aonde os malfeitores serão lançados. Enquanto a paz de Deus repousa sobre a igreja, enquanto a paz de Deus é gozada e experimentada pelos membros da aliança, aqueles que se desviam do caminho de Javé, aqueles que rejeitam seus padrões, aqueles que abandonam a sua casa, aqueles que partem do convívio e da comunidade dos membros da aliança, têm o mesmo destino que os malfeitores, que os ímpios, que os incrédulos. O seu destino são as sendas tortuosas para onde Javé os enviará. Talvez esse seja você aqui nessa manhã. Talvez você esteja vivendo uma vida de desvio. E a palavra de Deus essa manhã diz para você: não se engane. Os cuidados especiais de Javé não são para você. Pelo menos não nesse momento. Não nesse momento em que você insiste em preferir o seu pecado ao arrependimento. Não nesse momento em que você insiste em andar na companhia de Satanás e rejeita a companhia de Cristo. Não nesse momento que você prefere dar vazão à carne do que se curvar ao Espírito. Se você tem andado pelos desvios, não tenha dúvida, nessa manhã Javé lhe enviará para as sendas tortuosas, reservada também para os malfeitores. Arrependa-se nessa manhã. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos a única maneira de reconciliação entre aqueles que estavam destinados para as sendas tortuosas e para aqueles agora que habitarão a Jerusalém celestial. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a reconciliação de pecadores imundos como eu e você, com o Deus da aliança, com o Deus do Salmo 125. Se você tem andado por caminhos tortuosos, por sendas, para sendas tortuosas, é que você será enviado. O Salmo serve de um alerta para você. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã extremamente contrito, extremamente chateado, porque você tem buscado viver a sua vida cristã de maneira diligente, e você vê tanta iniquidade na igreja.
Sim, você vê pessoas que deveriam estar vivendo de maneira plena a sua comunhão com Deus, mas de fato o que você percebe, o que você enxerga é nada mais, nada menos do que desvios e mais desvios. Nessa manhã, Deus da aliança, Javé, lhe lembra, Ele lhe vindicará. E o mesmo diz respeito a igrejas. Sim, meus irmãos, porque não são poucas as igrejas que nós vemos hoje abarrotadas de iníquos. Igrejas que se propõem a pregar o evangelho de Satanás e são totalmente cheias, onde a palavra de Deus é desprezada, e nós ficamos a nos perguntar: por que, Senhor da aliança? Por que tu faz esses ímpios prosperarem? E nessa manhã o Deus da aliança nos responde: eu vindicarei o meu povo. A vingança é minha, diz o Senhor. Continue vivendo de acordo com o versículo 4, fazendo o bem e em retidão de coração, e deixe que os desviados e malfeitores, desses eu cuidarei. Meus irmãos, essa manhã o Salmo 125 nos chama a levantarmos as nossas mãozinhas como as mãos de Rebeca e a segurarmos nas mãos do Senhor. O Salmo 125 nos conclama a não andarmos pela força das nossas próprias pernas, mas a andarmos em confiança absoluta em Javé, porque nós temos experimentado o seu cuidado especial. Javé traz estabilidade ao seu povo. Javé protege o seu povo. Javé preserva o seu povo. Javé sustenta o seu povo. Javé vindica o seu povo. Nós não precisamos de mais nada nessa vida, nem na vida por vir. Se nós estamos em Javé, se nós estamos debaixo dos pés do Deus da aliança, que se revelou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nada mais nós precisamos. Nós podemos sim caminhar na nossa peregrinação para Nova Jerusalém, assim como esses peregrinos que cantavam originalmente esse salmo. Nós podemos continuar na nossa peregrinação em confiança plena, abandonando o medo, abandonando as incertezas, enchendo a nossa alma com toda a segurança que Javé nos traz. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós graças te damos pelo Salmo 125 e pelo grande encorajamento que tu nos traz essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos lembra do teu cuidado especial para conosco. Obrigado porque nós sabemos que em ti nós experimentamos estabilidade, nós experimentamos proteção, nós experimentamos preservação, sustentação e vindicação. Muito obrigado, Senhor, porque tu é tudo o que nós precisamos. Ó Deus, em nome de Cristo, se porventura o nosso coração, a nossa alma tem sede de outra coisa, tem confiança em alguma outra coisa que não seja no Senhor, perdoe-nos nessa manhã. Transforme-nos, ó Pai. Quebre essa confiança em outras coisas. Mostre o quanto ela é frágil. Mostre que tudo que ela pode fazer conosco é nos machucar. E faz-nos, ó Deus, confiar absolutamente em Ti, porque Tu tem cuidado de nós. E que ao confiarmos no Senhor, nós possamos viver jubilosamente, alegremente, esperançosamente, para a glória do Teu nome. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome do Teu Filho. Amém. Amém.